Vibe Mundial FM. E hoje eu quero abrir a semana sobre um tema novo. Eu quero falar sobre o poder mental e a lei da atração. É o tema do programa Entre Vidas de agora, comigo aqui, Marcelo Cotrim, iniciando com vocês. Mas eu quero muito especialmente falar sobre o poder mental e a lei da atração, mas conectar isso também com a neuroplasticidade, a neurociência. Então é um programa que eu quero associar a bioenergética, a espiritualidade e associar tudo isso também com um aspecto científico. Então vocês vão, acho que, curtir muito o programa de hoje e é o tema da semana também, né? Eu sempre pego um tema maior, a maior parte das vezes eu pego um tema geral para a semana toda, né? Inspirado muito especialmente no trabalho que eu realizo no sábado, workshop. Então sábado agora vou desenvolver com vocês, já tinha tempo que eu não fazia, esse é um work incrível, chamado Poder Mental e a Neuroplasticidade. Você entende como usar o poder da mente na construção de novas realidades, mas entende isso tanto do ponto de vista de mudanças emocionais, né? Como você entende do ponto de vista de como isso reflete-se na lei da atração. Então vamos lá começar a desenvolver esse tema. Quero só dizer para vocês que estão já comigo aqui nas redes sociais, eu até entrei uns minutinhos antes do programa entrar no ar, quero pedir à galera que está comigo nas redes sociais a gentileza, o carinho de compartilhar a live e curtir para que mais pessoas acessem o programa Entre Vidas, pode ser? Então quem está comigo nas redes sociais, peço a gentileza, o carinho de vocês de retribuir. Eu sei que vocês querem sempre retribuir, né? Recebem tanto aprendizado, tanta coisa boa todos os dias aqui. Então, por gentileza, curta, compartilha, me ajude a ajudar mais gente, né? Eu agradeço quem tem essa consciência e esse gesto de curtir, compartilhar o programa Entre Vidas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Agradeço mesmo. Vamos lá, turma. Vamos entender então. Olha só. Vou falar como espiritualista e depois conectar isso com o lado científico. Nós reencarnamos, nós temos um corpo mental e um corpo emocional, que é o corpo astral, né? Esses dois corpos adquirem duas roupagens, né, digamos assim, um corpo etérico e um corpo físico. Então, quando reencarnamos, nós adquirimos dois corpos, um corpo etérico, energético, onde estão os chakras, e um corpo físico, certo? Esses corpos densos, eles vão manifestando os nossos padrões emocionais e mentais, que trazemos lá do período entre vidas, que trazemos até de outras vidas, né? Então, aqueles padrões mentais, emocionais, né, que já temos ali no momento exato do nascimento, antes do nascimento, né, no momento da concepção, do princípiozinho da reencarnação, naquele exato momento, todo o magnetismo dos nossos corpos mais sutis, ele vai sendo transmitido para o corpo dos chakras, o corpo etérico, e depois para o corpo físico, né? Por isso que nós nascemos, mesmo ganhando uma bagagem genética dos nossos pais, nós temos tendências de desenvolver ou não certos genes que têm a ver com a nossa individualidade. Por isso que nós não somos iguais aos nossos irmãos, mesmo sendo filhos dos mesmos pais, né? Ou seja, não é só o fato de termos uma bagagem genética, né, dos mesmos pais que nos torna iguais, não, né? Até fisicamente, até do ponto de vista de propensão a habilidades ou a dificuldades ou a mesmo até doenças. Então, tudo isso tem a ver com aquilo que é cristalizado desde o momento inicial da reencarnação. E por que eu estou explicando isso para vocês? Para vocês entenderem que o cérebro de vocês, né, como todo corpo, como todo organismo nosso, ele foi sendo trabalhado desde o primeiro momento da nossa reencarnação, né? Ainda que a gente tenha ganho, nós ganhamos, né? Como eu disse, uma base genética dos nossos pais, nós temos uma influência profunda sobre a nossa formação genética. Existem até estudos hoje em dia que falam sobre isso, né? A chamada epigenética, que mostra que nós interferimos no uso desse estojo
esse estojo de genes, né, que a gente ganha, esse pacote genético, ele é modificado até certo ponto por emoções, por comportamentos, por hábitos e vícios. Isso é cientificamente comprovado. Então, na verdade, o nosso cérebro ele vai sendo trabalhado desde o primeiro momento da nossa vida. Aliás, como eu disse, mesmo no período da gestação. E quando nós nascemos, então, em contato com a realidade da família, da educação, do mundo, né, que se apresenta para a gente ali, ainda bebês, né, nós vamos ganhando estímulos positivos e estímulos negativos, né? Então, basicamente, nós temos estímulos positivos, estímulos negativos, né? Estímulos positivos alimentam bons sentimentos, alimentam capacidades, estímulos negativos alimentam o medo, a raiva, enfim, comportamentos que sejam, obviamente, doentios, né? Então você tem o teu cérebro, ele vai naquele período, especialmente da infância, que as células do cérebro, os neurônios, né, eles estão se desenvolvendo numa velocidade incrível, nós vamos já tendo ali, delineando certas memórias, né? E essas memórias vão determinar a base física, orgânica do teu corpo mental. É aí que eu queria chegar nessa introdução do tema, nessa semana, nesse primeiro programa Entre Vidas da semana. Eu, Marcelo Cotrim, aqui com vocês, na Rádio Vibe Mundial 95,7 e na internet também, começando a conversar com vocês sobre a relação do corpo mental com o cérebro e o que isso tem a ver com a lei da atração. E tem, né? Porque o cérebro, então, o que eu quero dizer para vocês é que o cérebro, ele é, na verdade, uma base do corpo mental. Só que o que é importante, o que a maioria das pessoas não sabe fazer, né? Às vezes não tem nem conhecimento básico para isso, e a ciência vem também trazendo muitas novidades nas últimas décadas, é um estudo também relativamente recente, né? É que nosso cérebro nunca para de produzir novas células e ele nunca para de se reformar, de trabalhar, ele pode trabalhar de outras formas. Então, não importa a idade que você tenha. Ou seja, você que quer, e eu sei que você quer, você acompanha meu trabalho por isso, você quer mudar padrões mentais, padrões emocionais, você quer mudar o modo de olhar o mundo, a vida, ter maior alegria, primeiro um sentimento de felicidade, em primeiro lugar. E a partir daí, entendendo a metafísica, compreender que a tua felicidade pode atrair coisas boas para você. Para isso, você precisa, digamos assim, remodelar teu cérebro, que é a base do seu corpo mental. Deu para entender até aqui? Ou seja, você tem uma base física orgânica, materializada do corpo mental. É o cérebro. E se eu não trabalhar esse cérebro, se eu não modificá-lo, né, a favor da minha felicidade, a favor do desenvolvimento de dons, se eu não trabalhá-lo a meu favor, ele pode ser uma barreira. Ao invés de ser um instrumento a meu favor, ele pode ser um instrumento de bloqueio da minha prosperidade. Porque eu posso ter ali, em nível neural, ou seja, em neurônios, registros desde o início da gestação, onde eu tenha padrões de escassez, padrões de dificuldade, padrões de não merecimento, padrões de dificuldades diversas que não permitem você se sentir livre e merecedor da abundância, da prosperidade num todo. Então, na verdade, voltando um pouquinho para o entendimento dessa formação do cérebro enquanto base física do corpo mental, o cérebro enquanto base física, base material do corpo mental, que é um corpo sutil. Quando eu falo corpo mental, também falo do corpo emocional. Estou falando dos dois, na verdade, né? Corpo mental e corpo emocional são cristalizados no nosso cérebro. O cérebro registra tudo. Então, turma, se eu quero modificar o meu modo de produzir, né, sentimentos para que a minha realidade se transforme, eu preciso entender que isso demanda um tempo para que eu possa remodelar em nível neural
né, o meu cérebro, que tem dois tipos basicamente, eu vou colocar bem de um jeito bem simples para vocês entenderem. Existem basicamente dois tipos de problema que podem acontecer em termos de bloqueio neural para padrões de saúde, né, padrões de prosperidade. Um deles é um padrão negativo, um padrão de não merecimento. Ou seja, você cria no teu cérebro uma memória muito potente, que torna-se um gatilho. Então, qualquer coisa que aconteça que tenha a ver com aquele tipo de memória, de dificuldade, de não merecimento, ativa um gatilho muito potente dentro do teu cérebro, que conduz você a pensar de um modo já programado no pessimismo, por exemplo, de que as coisas não vão dar certo, de que as coisas elas estão, enfim, tudo está desfavorável a você. Então você entra numa vibe, numa frequência que você fala, caramba, gente, estava tudo bem, de repente você entra numa energia, num sentimento, num pensamento negativo e mergulha naquilo, e aquilo tem a ver com memórias muito potentes que foram gravadas desde a tua infância. Esse é um tipo de, digamos, problema que tem que ser e pode ser resolvido, né? Ou seja, nosso cérebro tem essa capacidade, isso que é a boa notícia é que, né, a neurociência tem trazido essa boa notícia há algumas décadas, de que nós podemos efetivamente remodelar nosso cérebro, podemos criar novas células, podemos remodelar caminhos de memória, né? Tem um nome para isso, chama-se engrama. Engrama é um caminho de memória no nosso cérebro. E nós temos que mudar esse caminho dessa memória, né, daquilo que não é bom para a gente, tá? E um outro ponto, né, além desse ponto, um outro ponto que as pessoas muitas vezes não sabem, isso eu acho que é bem interessante destacar para vocês aqui no programa Entre Vidas de Agora, é que existe o mau uso do cérebro, como eu pontuei, como eu expliquei, o mau uso da memória, né, memórias que você tem que reprogramar, que estão aí no teu cérebro e são negativas e trabalham contra você, contra a sua felicidade, contra sua autorrealização. Já eu vou explicar, a gente tem 1 hora de programa aqui, como que isso vai refletir-se na lei da atração, ok? Mas por enquanto eu estou mostrando como que o cérebro efetivamente funciona. Então, na verdade, existe um outro problema nesse... Estão curtindo? Ah, que bom, que bom. Eliana falou, assunto super incrível aqui no YouTube. A Larissa também, Queleiros, caraca, MC, estava conversando isso com meu marido hoje cedo. Eita, Gregor é incrível. Que legal, que legal. Sincronicidade, né? É a sincronicidade da galera aqui que acompanha o meu trabalho. Então, olha só, turma, para complementar uma coisa muito interessante, além das memórias negativas que o cérebro tenha, né, existe uma outra coisa muito interessante que é a parte do cérebro que não foi usada. Então você tem um problema dos traumas, tá? Isso é mais fácil de entender. O trauma, a memória negativa que foi registrada ali, certo? Mas existe também uma coisa chamada de desuso. Você não usou teu cérebro para determinados padrões positivos. Ou seja, você não conheceu, digamos assim, você não conheceu o bom uso do cérebro a favor da sua felicidade, da sua alegria, da sua prosperidade. Então tem uma parte dos registros que são registros negativos e tem uma parte que é a falta do uso positivo ou saudável do cérebro, né? E se a gente ajunta esses dois problemas, digamos assim, você tem o quê? Você tem um cérebro usado de modo precário em termos de base material, base física da sua prosperidade. Ou seja, para gerar prosperidade, você tem que ter o exercício de autodomínio também do teu cérebro. Agora, o que é muito legal nessa visão espiritualista, bioenergética, que eu, Marcelo Cotrim, procuro apresentar para vocês aqui? É que nós não vamos só pelo caminho da neurociência, vamos associar neurociência com técnicas bioenergéticas e
a amplificação disso tudo através da espiritualidade. Então, o que é muito interessante nessa metodologia que eu apresento para vocês aqui, que é inédita, é a associação do conhecimento neurocientífico com o domínio das bioenergias e com as técnicas meditativas e espiritualistas. Então, até mesmo a mediunidade pode ser trabalhada a favor de uma potencialização da sua neuroplasticidade. Ou seja, dá para associar tudo isso a seu favor. Não é legal isso? Então, essa associação é que enriquece, né, todo esse trabalho a favor da sua prosperidade. Vibe Mundial 95.